assim, o que é importante para o usuário saber? O que é importante para o usuário saber é o seguinte: quanto que o robô, ele na média dá de ganho e quanto que o robô na média dá de stop. Então, assim, é muito importante que o usuário entenda minimamente do que a gente chama de relação risco-retorno. Para mim, é a métrica mais importante de quem trabalha com robô. É assim, é disparado ainda que é a relação mais importante de todas. Por quê? Vamos pensar assim, tentar ser didático, né? Existem dois tipos básicos de robô, tá? Existe um robô com uma relação risco-retorno, por exemplo, não vou usar o termo negativa, né? Mas, por exemplo, de 1 para 5. Ou seja, é aquele robô que toda vez que ele ganha R$10. 10, mas quando estopa, perde 50. Então esse robô, que tem uma relação de 1 para 5, vou usar, sei lá, R$100. Ele ganha 100, quando devolve 500. Então existem robôs que eles têm uma relação risco-retorno pior do que 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Então esse robô, ele vai ter a seguinte característica, sempre, não tem muito desvio do que eu estou falando aqui, tá? Esse cara vai ter uma taxa de acerto muito alta, tá? E você vai ver realmente, assim, operações quase que retilíneas, né? Porque você vai fazer operações curtas e você está correndo o risco de um stop maior do que você está disposto a ganhar. Então esse robô com uma relação risco-retorno de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, ele é aquele robô que ele dá micro alegrias, né? Você ganha 100, ganha 100, ganha 100, ganha 100, ganha 100, aí quando você perde, você devolve, cara, 500, 700, 1000. Então assim, esse é um tipo de robô, tá? Tem uma relação risco-retorno de 1 para 5, 6, 7, por aí vai. E tem aqueles robôs que tem uma relação risco-retorno de 2 para 1, 3 para 1, 4, 5, 6, 7 para 1. Ou seja, quando você perde 100. Mas quando você ganha, o robô estica o ganho para 500, 600, 700. Qual é o problema desse outro robô? O problema desse outro é que ele não acerta toda hora. Ele acerta, de cada 10 operações ele acerta 4, de cada 10 operações ele acerta 3, entendeu? Então assim, aí você já cai naquela pergunta, o que o usuário quer? Né? O usuário é aquele que não suporta ver o robô perder. Então, será que esse robô com uma relação risco-retorno 2, 3, 4 para 1 é, digamos assim, é um robô adequado para o perfil operacional daquele usuário, entendeu? Ou ele prefere aquele robô que fica dando micro acertos 100, e quando perde 1000, por exemplo, entendeu? Então assim, não existe um robô ideal, né, para um tipo de perfil. Mas o que a gente vê é que normalmente, quando o cliente, né, o usuário, ele vai escolher robô, ele leva em consideração a tal da taxa de acerto. E aí, você curtiu o nosso Gamecast, principalmente esse corte? Então aproveita, segue nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, faz tudo que você puder e vem com a gente.